de Hebreus, capítulo 12. Estaremos lendo do versículo 1 ao 17 para uma compreensão do versículo 14, onde o escritor exalta a buscar a paz e a santidade, sem ninguém vai ver ao Senhor. Antes de lermos esse texto, irmãos, repare que o caminho é estreito, a porta é apertada, e sem santificação ninguém verá Deus. E para viver essa paz, o escritor vai nos dar uma orientação de como viver e buscar essa paz. Então esse texto é fantástico, é um texto maravilhoso, e se Deus falar ao seu coração essa noite, amém? Diz assim o versículo 1: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Para mim, o versículo 2 é o ponto central desse capítulo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita o qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por que filho há a quem um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O 9. Ficou grave agora, né? O 9. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E o versículo-chave é esse aqui: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, pastor Divaldo, se eu viver a guerra, você pode ser privado da graça de Deus. Olha aí o texto. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. E se eu não lutar contra o pecado, olha o que Deus vai dizer aí agora: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima buscou. Deus, o teu Espírito Santo é o inspirador dessa palavra. Nós pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito nos abra o entendimento, Senhor, para entendermos as tuas sagradas Escrituras. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós do teu Santo Espírito. Irmãos, essa igreja, ela tem pregado a doutrina do pecado. E, infelizmente, 80% das igrejas já não pregam mais contra o pecado. Quando você não adverte as consequências do pecado, você alimenta o pecado.
Quando você não prega a doutrina do pecado, você desvaloriza a graça e o sacrifício de Cristo. E o pecado, como o Maurílio foi usado aqui hoje, nos afasta de Deus. E ele veio para desfazer as obras do diabo, que é libertar o homem do pecado. Quando Paulo vai tratar em Romanos sobre o salário do pecado, ele remete a Gênesis capítulo 3. A Bíblia, irmão, é algo maravilhoso, que ela não se contradiz. Mais de 40 escritores, inspirados pelo Espírito Santo, não há contradição. A contradição é no coração humano de aceitar a verdade, que só pode ser escrita em ti através do Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito do Senhor. Então, olha só o que ele vai dizer: o salário do pecado é a morte. Continua sendo. Mas eu quero te chamar a atenção hoje para as consequências do pecado. Porque o pecado te afasta do Senhor da graça. O pecado te afasta da paz do Senhor. O pecado te leva à raiz de amargura e de fel e de escuridão. Então, olha só que interessante. Neemias, quando vai falar e orar, interceder pelo povo que estava padecendo em consequência da desobediência, e Deus usou Jeremias a advertir aquele povo a se converter, e o povo não se converteu. E aquele povo foi exilado na Babilônia. E quando Neemias recebe a notícia da desolação, da destruição do povo de Israel, de Jerusalém, ele faz uma oração de confissão, irmão. E ali ele mostra as consequências do pecado. Ele vai dizer: eu e minha casa pecamos, nós pecamos, não demos voz aos teus mandamentos, às advertências que estavam na tua palavra. E as consequências foram dolorosas e terríveis. Irmãos, não peque. Eu sei que Deus nos perdoa, Deus derrama da sua graça, mas eu quero dizer para você, mesmo você sendo perdoado, as consequências dos pecados você vai colher. Davi perdoou vários reis em Israel, aqueles que se arrependeram, mas nenhum deles escapou das consequências do pecado. E aí Daniel vai fazer a mesma oração. Nunca aconteceu em nenhuma nação o que aconteceu conosco, Senhor. Nós não demos ouvido à tua voz, à tua palavra. Fizemos o que era mal aos teus olhos. Nós pecamos, eles colocam entre aqueles que pecaram. Porque não há um justo sequer. Todos pecaram. Necessitamos da graça de Cristo. E Daniel faz a mesma oração. Se você pegar o capítulo 9 de Daniel, o capítulo 1 de Neemias, é a mesma oração de confissão e mostrando as consequências do pecado. Mas o que me chama a atenção é quando o Espírito Santo leva Paulo a falar das consequências do pecado. O que me chama a atenção é que Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele põe Cristo no Antigo Testamento. E beberam todos da mesma bebida espiritual que o seguiam. E se alimentaram e beberam da pedra espiritual que o seguiam. E a pedra era Cristo. O mesmo pecado que o povo de Israel cometeu, nós não podemos cometer. Não podemos quebrar um mandamento. E o diabo, desde Gênesis capítulo 3, ele vai tentar eu e você, como tentou Eva, a quebrar o mandamento. Toda vez que nós quebrarmos o mandamento espiritual, nós pagaremos um alto preço diante de Deus. Então olha só que interessante, ele vai inclusive nomear, ele vai dar nome a esse pecado. E ele vai dizer, advertir, não cobicemos como eles cobiçaram. Nós vivemos numa geração totalmente dominada pelo que vê. Ela toma decisões pelo que vê. Ela não para mais para refletir as suas decisões e as suas ações. Parece que ela entrou no automático. Eu vejo as pessoas no ônibus, irmão, dominado por essa tecnologia. Não sou contra ela, mas as pessoas deixam de orar, de meditar na palavra, de ter um momento com Deus para estar navegando em coisas que vão desviar elas de Deus. Eu ia atropelando uma pessoa e eu falei, gente, a pessoa simplesmente, pastor Cleiton, ele atravessou a pista, ele não me viu, ele estava no celular. Eu falei, gente, e minha mulher de volta, eu tive que praticamente parar o carro. Eu vejo pessoas dirigindo, navegando na internet. A que ponto, irmão, que nós chegamos? Não sou contra a tecnologia, mas ela não pode te dominar. E olha só que interessante, ele vai falar da cobiça, ele vai falar também, não seja idólatras como eles. O mundo trabalha muito a idolatria, o mundo levanta ídolos todos os dias. Tem que ter um ídolo no futebol, um ídolo na música, um ídolo como ator, ele vai levantando ídolos. Não, o nosso coração, o único trono que tem que ser exaltado no nosso coração é Cristo Jesus.
É Ele, irmãos. Hoje a mensagem é cristocêntrica. Não há outro caminho para você, outra verdade para você. Em nome de Jesus, ouça essa pregação. Eu gosto da palavra imoralidade. Quando Paulo fala, não pratica a imoralidade como eles praticaram. E 23 mil foram consumidos por causa da imoralidade. Irmãos, a pornografia traz consequências terríveis ao ser humano. E o pior da pornografia é que desde criança, a jovens, a velhos, muitos estão dominados pela pornografia. Você não sabe o mal que isso causa, a abertura que isso dá na sua vida espiritual. E Paulo diverte, todo pecado é fora, mas esse é dentro, e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Me lembro aqui de um servo de Deus, servo. Nós conversávamos sobre Deus, e ele um dia desabafou comigo, Divaldo, eu estou numa situação difícil. Um homem casado, pai de família. Eu falei, o que está acontecendo? Ministro de louvor da igreja dele. Um homem de Deus. Ele falou, eu espero a minha mulher dormir, as minhas filhas, e comecei a ligar o computador, a ver pornografia. Agora eu estou indo até as 3, 4 horas da manhã e não sei como me livrar disso. E eu comecei a orar por aquele homem. Irmãos, não brinque com o diabo. Não brinque com o pecado, fuja de toda aparência do mal. E essa sensualidade, essa sexualidade é nítida no filme, é nítida na novela, é nítido nas músicas em que ouvimos do mundo aí. Quando você ouve aquilo, aquelas músicas têm que te entristecer, tem que te chocar. Então, isso aí tem feito um estrago no meio do povo de Deus. Não há forte nessa luta. Não há forte. Se não fizer como José, vai cair. E cai mesmo. E aqui outra advertência que ele vai fazer: não tentemos a Cristo como eles tentaram. Como tem gente tentando ao Senhor. Irmãos, nós somos libertos em Cristo Jesus, amém? Para viver o amor e essa verdade. E agora uma coisa que me chama a atenção: não murmureis como eles murmuram. Hoje lá em casa, eu tive a oportunidade de ler o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. E não esqueça nenhum dos seus benefícios. Amados, nós temos muito que agradecer a Deus. Nós temos muito que adorar a Deus. E tem que tirar um dia nem para pedir, mas para agradecer os benefícios, a misericórdia que Ele tem feito na minha e na sua vida. Quanto Deus tem abençoado essa igreja, abençoado os irmãos aqui. Irmãos, murmuração não agrada a Deus. A murmuração revela um coração amargurado, questionador. Quando você se olha no espelho, você está com saúde, irmão, Deus está cuidando de você. Não faltou o que comer, não faltou o que vestir, não te falta nada, porque Ele é bom e as misericórdias dEle se renovam cada manhã na minha e na sua vida. Temos que agradecer em nossas orações ao Deus Todo-Poderoso por sua bondade e misericórdia. Muitos se esquecem disso. Pastor Divaldo, Jesus tratou sobre santidade, tratou. Quando ele se encontra com Nicodemos, os judeus tinham a dificuldade de entender a doutrina do pecado. Se você pegar João capítulo 3, ele está ali, é encontro de um homem terreno. E Nicodemos era letrado em todo o conhecimento das Escrituras. Teve a humildade de se encontrar com Jesus e foi até a noite para não ser questionado. E aquele homem diante de Jesus, Jesus lhe faz um questionamento. É necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou sem entender, como assim o homem sendo velho entrar na barriga da mãe? Não, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Se não nascer de novo e buscar isso, é santidade, você não vai ver o reino de Deus. Ele falou, não estou entendendo. Jesus fala, como tu sendo príncipe de Israel não entende isso? Irmão, se Deus não abrir o entendimento do pecador, ele não vai ver Cristo. Deus está além do nosso entendimento. Deus usou muito o Maurílio hoje para nos advertir, para você não dizer que sabe. Eu até quero aqui dar um adendo quando ele falou, será que nós sabemos verdadeiramente dirigir? Porque você vê pessoas que têm carteira há muitos anos cometer cada erro no trânsito que um novato não comete. Então, irmãos, em tudo Deus tem que nos guiar. Em tudo Deus tem que nos direcionar.
E Paulo já advertia, já tinha essas pessoas que queriam viver o pecado. Ele fala: pecaremos porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum, nós não podemos mais viver o pecado. E nós temos o conhecimento da gravidade do pecado. E nesse capítulo ele vai dizer: aquele que está em pé, veja que não caia. Estou há 20 anos em igreja, irmãos. Com tristeza no coração eu falo. Teve gente que caiu e não voltou. Não tente a Deus querer experimentar a queda, porque talvez você não volte de lá. Não tente a Deus com isso. Por isso que ele adverte, Paulo: aquele que está em pé, veja que não caia. E olha o que Pedro vai dizer: antes melhor fora você não estar aqui e conhecer, do que você conhecer e desviar. Eu estava na portaria trabalhando, e aquele fervor de pregar a Cristo. Aí chegou uma pessoa e falou assim para mim: olha, ele vendo eu falar de Deus, ele começou a chorar, as lágrimas rolavam nos olhos dele. Ele falou: eu cheguei a ter visão celestial, hoje eu não sinto mais a presença de Deus. E as lágrimas rolavam, e eu falei: volta para a casa de Deus. Eu não tenho força, porque experimentou a queda. Irmão, chega um grau de intimidade sua e com o Espírito Santo, que você não pode mais retornar atrás. Eu espero que eu esteja diante daqueles que vão perseverar até o fim, vão perseverar até o reino, em nome de Jesus. Hoje de manhã aconteceu algo muito interessante aqui, sabe? Teve uma passagem aqui, como o Maurílio falou, na hora o Espírito Santo me tomou lá: você entende agora que você vai pregar à noite? Eu falei: meu Deus, eu estou entendendo. Que EBD maravilhosa nós tivemos. Por que você acha que o escritor de Hebreus vai dizer: maior castigo será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, e fizer agravo ao Espírito da graça? E ele vai dizer: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Pastor Divaldo, o que você quer dizer? O que te falou contigo essa manhã? Essa paz tem um preço. Ah, Maurílio, quando o Maurílio leu aqui, Deus me tomou ali, olha aí. Irmãos, como é bom quando Deus te dá uma revelação, porque só Ele pode fazer isso. Por isso, se chegue humildemente a Deus, porque Ele vai te revelar a Escritura. Esta paz, esta graça, teve um preço. Estão vendendo uma graça barata. Com que facilidade se quebra um mandamento espiritual? Com que facilidade se peca? Mas teve um preço essa paz? Prova, pastor Divaldo, provo. Isaías 53, 5, que você leu essa manhã. O castigo que me traz essa paz estava sobre Cristo. Foi preço de cruz, foi preço de sangue. A graça teve um preço. Por isso, muitas das vezes, nós não somos compreendidos quando estamos exortando as pessoas a não pecar. Teve um preço essa paz, meu irmão. Leve esse versículo para a tua vida eternamente. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem, Senhor? Sobre o Senhor Jesus. Não foi de graça. Não foi de graça. Onde você quer chegar, pastor Divaldo? Lembra que o autor de Hebreus começa dizendo: olha, nós que estamos rodeados com tão nuvem de testemunhas, lá em Hebreus 11 está falando daqueles heróis da fé. Corramos, fujamos de todo o embaraço do pecado que nos rodeia, porque o pecado nos tenta, todos nós somos tentados. Aqui foi lido que até o próprio Cristo foi tentado, mas não pecou. Então olha só que situação. Por que eu amo a Bíblia, irmão? Ela se responde. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8. A inclinação da carne é morte, porque a inclinação da carne me leva ao pecado. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Se Cristo não te libertar, tu não sai de lá. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque essa paz é espiritual. Eu só vou viver essa paz através do Espírito Santo. A minha carne não pode me guiar, porque a carne ela vai te levar a tudo que é contrário a Deus. E lá em Gálatas 5 ele vai dizer: as obras da carne são essas. E vai dizer lá, vai nomear um por um o que são. Já disse algumas delas aqui. Não, minha carne não pode me guiar. Por isso eu alimento o meu espírito, a minha alma, todo dia com a palavra de Deus e com oração com o Espírito Santo. Eu todo dia luto contra mim mesmo, contra os meus pensamentos, a minha boca, a minha língua, o que os meus olhos veem. E essa graça de Cristo vai me livrando do pecado. E vai me santificando. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor e gozo e paz. A paz só pode ser dada por Ele. Olhando para Jesus, irmão, olhando aqui essa cruz vazia, porque Cristo não está lá, está na eternidade. Olhando para Jesus. Quando o autor fala olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ele é o princípio e o começo e o início de todas as coisas.
Você não pode tirar os olhos dele. Tem muita gente olhando para que não deve. Deus aponta o tempo todo para Ele mesmo. Ele nunca apontou para mim e para você. Por isso o culto tem que ser cristocêntrico. Os louvores tem que ser cristocêntrico. A pregação tem que ser cristocêntrica. A mensagem tem que ser Cristo, libertador e salvador, consumador da minha e da sua fé. E a Cristo louvando, essa moça aqui, ó, me levou à Assembleia de Deus. Na quarta-feira, ela traz uns hinos lá da raiz. Eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que nós tenhamos todo domingo um hino da harpa cristã, cristocêntrico, apontando para o Senhor e Salvador. E graças a Deus os hinos hoje foram bem centrados em Cristo. Graças a Deus que a igreja tem um zelo por isso. E Paulo diz, foi cantado, eu sigo olhando para o alvo. Irmão, não olha para o irmão não, porque o irmão vai falhar. O seu líder pode falhar. Os seus parentes podem falar com você, o seu cônjuge pode falar com você, mas Cristo Jesus não falha nem comigo nem com você. Oh, glória a Deus, é nele que eu estou olhando. É nele que meus olhos estão fixos. E Paulo diz, eu sigo para o alvo. Agora Davi, um segundo o coração de Deus. Salmo 25:15. Os meus olhos estão continuamente fixos no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Meu irmão, não tire um minuto os teus olhos de Cristo. Ele está à direita do Pai, a Ele foi dado todo o poder, nada é impossível para Ele, aquele que opera além do meu e do seu entendimento. Vamos lembrar uns milagres que Deus fez aqui? Raimundo está aí? Raimundo, levanta a mão. Está lá fora? Raimundo não esperava abraçar uma filha mulher. Está aí a Alice para dizer que Deus opera. Daniel Dila já tinha fechado a conta, passado a régua. O homem já estava operado. Está aqui o baterista que estava tocando hoje, Danielzinho veio. Meu irmão, ele opera. E ele operou muito na minha, na sua vida, além do que você imagina, e ele pode. Está aí a prova. Quem diria que o Raimundo ia abraçar uma menina? Está aí a Alice. Quem diria que o Daniel ia abraçar um menino? Está aí o menino. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É para ele que eu olho. Agora vem uma parte que eu quero alertar você, a disciplina. Se você está sem disciplina, que palavra dura, né? Deus usa. Você não é filho, você é bastardo. Irmão, o que eu quero dizer com disciplina? Quando Paulo fala de disciplina, olha só que interessante, separei aqui. Ele vai comparar a disciplina, Paulo, a um atleta espiritual. Um atleta, ele vai dizer, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correis de tal maneira que alcanceis o prêmio. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Por que Paulo usa o exemplo de um atleta para descrever a carreira cristã? Tem um sentido aqui. A disciplina se aplica em todas as áreas da nossa vida. Essa igreja tem pregado isso. A disciplina se aplica à minha carreira profissional. A disciplina se aplica no administrar a minha casa. E eu estava conversando hoje com uma pessoa, ela falou, Divaldo, você tem que buscar prudência nisso e nisso. Aí uma pessoa me usou, eu tenho feito isso. Eu falei, rapaz, olha aí, Deus falando. Essa igreja tem te alertado sobre isso. Só vai vencer quem tem disciplina. Você tem que ter disciplina na sua alimentação. Você tem que ter disciplina com o seu corpo. A disciplina se aplica em todas as áreas da tua vida e Deus vai nos disciplinando, vai nos moldando a imagem de Cristo. Disciplina, porque Ele nos ama. Sem disciplina você não vai chegar, você não vai vencer. Está aqui um instrumento aqui, ó. Cheguei a tocar esse instrumento. Quando a pessoa se torna virtuosa nesse instrumento? São 6 horas diárias de treinamento, 8 horas. Um atleta olímpico de ponta são no mínimo 6 horas de treinamento diário. Disciplina. E ali tem algo interessante, escala menor, escala maior. Você aí vai para a esquerda. Aí você vê um cara tocar baixo sem nem olhar a partitura. Está aqui. Que você tenha a palavra aqui, de tanto meditar e orar, que você seja um atleta espiritual, um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Disciplina.
Aonde você quer chegar com tudo isso, pastor Divaldo? Paulo vai ligar a palavra paz à santidade, como o autor de Hebreus ligou. Segue a paz, seguir um verbo. Eu sigo, tu segue, nós seguimos. Ainda lembro de português, está vendo? Olha só que interessante. Eu é atitude, é ação. Eu tenho que seguir essa paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que a cada dia você seja a imagem de Cristo Jesus, não a imagem do mundo. E aí Paulo vai ligar também a palavra paz à santificação. E o Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra vai penetrando, ela vai me limpando, ela vai me mandando perdoar, vai me mandando amar. Senhor, mas essa pessoa me machucou, essa pessoa me feriu. Mas aí você vai ler a palavra, você me ama, amo, você tem que perdoar. Você quer perdão, eu quero, Senhor, você tem que perdoar. Você quer misericórdia, eu quero, você tem que exercer misericórdia. Mas Deus, eu tenho que viver isso. Disciplina. Disciplina. Então, meus irmãos, nada aqui é aleatório nas Escrituras. Eu não posso correr, eu medito. Olha só que interessante. Tiago vai ligar a palavra justiça à paz. Por quê? Olha só que interessante. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Por que Tiago está ligando justiça à paz? Aqui Deus falou muito comigo. Não há paz na injustiça. Não há paz na quebra do mandamento espiritual. Não há paz no pecado, porque você está ferindo alguém, e você está ferindo várias pessoas, e você vai atingir várias pessoas com o seu ato de injustiça. Só há paz na justiça de Deus. Amém. Graças a Deus. É essa justiça que eu almejo. E Paulo vai fortificando isso. E a paz de Deus. A paz também tem um autor e consumador. A paz é dele. E a paz de Deus, para a qual também eu fui chamado, você foi chamado. Olha o que Paulo vai dizer. Domine os vossos corações. Irmão, cuidado com a amargura e com a ira. Isso não provém de Deus. Uma das orações que eu faço, te aconselho a fazer, Senhor, tira toda e qualquer amargura de dentro de mim. E à noite você vai orar por aquelas pessoas que te ofenderam. Para Deus trabalhar esse amor, essa graça no coração delas. O que eu quero dizer para você? Da imutabilidade de Deus. Quando Deus recebe um título, é imutável. O Deus de toda graça, quando que ele não foi? Você não vê a graça de Deus na vida de Davi? Você não vê a graça de Deus operando quando várias vezes poupou o povo de Israel? Irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Não há sombra de mudança. Pastor Divaldo, qual o perigo de olhar para as pessoas? As pessoas um dia tão doce. Eu trabalho há 25 anos com pessoas. De eu olhar nos olhos dela e falar com elas. No outro dia, gente, elas estão azedas. Olha, você deu bom dia para essa pessoa, ela não te respondeu. Cara, eu sou pago para dar bom dia. Eu vou continuar dando bom dia. Se ela me responder, bem. Se não responder, amém. Eu estou lá, bom dia, bom dia, bom dia. Porque são 2.075 alunos, fora os pais. Eu estou lá, bom dia, bom dia, bom dia. Vou continuar fazendo. Uns vão responder, outros não. Uns vão descer do carro chorando, você acredita? Desce gente chorando. Chega a mãe chorando, você acredita? Isso é o mundo que nós estamos vivendo. Então tem que ler o psicológico daquela pessoa. Umas não vão nem me ver, vão passar direto. Mas eu estou intercedendo, eu oro todo dia por eles, por mim, no meu local de trabalho, os abençoando. A paz de Deus, irmão, fomos chamados para viver ela. E o Deus da paz esmagará Satanás. Irmãos, qual o perigo de você não ter Cristo na sua vida? O diabo vai te derrotar. Sujeitai-vos a Deus, primeiro se sujeita a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro me sujeita a Deus. Olha só Romanos 16, 20. E o Deus de paz, porque ele é de paz, esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. É esse Cristo que esmaga a serpente debaixo de nossos pés. É nele que vencemos as adversidades da vida. É para ele que eu estou olhando. E quando ele vai nos ligar com o povo judeu, né? Eu não entendia, viu, Cleiton? Eu confesso para você, quando eu estava tendo as aulas ali com os professores do curso de teologia,
Eu faço teologia, o que é bom eu retenho, e tem coisas que você tem que ter cuidado. Quando ele fazia a separação entre judeu e gentil. Por que, pastor Divaldo? Você não faz separação disso mais não? Não. Olha só o que está escrito aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. As promessas para aquele povo são minhas. As bênçãos daquele povo é nossa. A fé de Abraão é nossa. Ele nos fez um com ele. Nos enxertou na videira verdadeira. Eu estava alheio, eu estava distante. Meu Deus, como não há a palavra. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, o Maurílio falou umas coisas aqui de manhã que eu fiquei vendo Deus usar ele. Não diga que você sabe. Porque Deus está além do meu e do seu entendimento. Ele opera além do meu e do seu entendimento. Nunca diga que você sabe. E ele repetia isso várias vezes, eu vi Deus usando ele. Por quê? Tudo em Deus excede o entendimento nosso. O amor dele, a paz dele, a graça dele. Tudo nele vai além do meu e do seu entendimento. Nós só vamos entender aquilo que ele nos propôs entender. Por isso eu gosto quando em Eclesiastes, aquela pessoa estava no final da vida, faz a reflexão. Eu busquei a sabedoria. Eu achava que eu tinha ela. Mas quando ele contemplou tudo, ele falou, ela estava longe de mim, porque sábio é ele. O único mestre é ele, o único que dá o entendimento, tudo torna para ele. Se ele não me fazer entender, Cleiton, eu não vou entender. Eu preciso que Deus me esclareça e me revele as coisas. Por isso, cuidado nas suas decisões, nas suas escolhas. Tudo em Deus vai além do nosso entendimento. Olha só. Paulo sabia de onde vinha essa paz. E a vós, graça e paz. Sempre nas aberturas da carta ele vai dizer. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Como o Cleito pegou aqui, domingo. Jesus vai falar, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Opa! Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo não tem paz, irmão. Irmão, quando eu vejo a conjectura que o mundo está vivendo, as pessoas não estão se entendendo mais. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Porque o mundo não tem paz. Nós temos a paz que é Cristo Jesus. Nós temos a verdadeira paz. É Ele, e único Ele que pode me dar essa paz. E como essa paz vai crescer em mim? A graça e a paz, vai dizer Pedro, vos sejam multiplicadas, acrescidas, pelo conhecimento de Deus, Jesus nosso Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou inundado por essa paz, por esse amor, por essa graça. Há uma promessa, Pedro vai ligar aqui, ó. A paz com a santidade. Pelo que, amados, aguardando, ele vai falar ali da volta de Cristo. Todas essas coisas que começam a acontecer, procurai que dele, que de Jesus, vocês sejam achados imaculados, santos, irrepreensíveis, santos e em paz. Aqui também o apóstolo Pedro liga a santidade com paz. Irmãos, vamos viver a paz. A guerra não compensa. Não. O mundo está em guerra, irmãos. Eu fui com a minha mulher, né, numa situação. Cara, eu vi uma mulher com um menininho no colo. E outro, acho que estava andando, não é isso? E a mulher espraguejando o marido. E o marido sem paciência com aquela mulher. Eu falei, vamos já brigar aqui na rua. Se você vê os palavrões, irmão. O grau de agressão, eu falei, cara, isso não pode ser um casamento. Não, tem algo errado aqui. E em plena rua, os palavrão que a mulher falou, eu falei, meu Deus. Irmãos, isso não é casamento, isso é uma guerra. Mas graças a Deus há casamentos aqui para a glória e honra de Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. E aí Paulo vai falar, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê, Pedro? Olha só o que ele vai dizer aqui. Ele vai invocar as escrituras. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação você não vai ver a Deus. Mas graças a Deus você está aqui hoje para ouvir e viver essa santificação. Ouvir e viver essa santidade. Pastor Divaldo, me dá versículos que provam que
Se eu estiver no pecado, eu não vou entrar no céu, vou te dar. E Isaías vai dizer, profetizar, Isaías 35:8, ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Esse caminho é Jesus. Meu Deus, como a tua palavra revela, Senhor. Sabe o que diz aqui nesse versículo? O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Eu quero gritar essa palavra no seu coração agora. Mídia, eu te pedi aí, Carol, Ana Carol, põe para mim aí, Oséias 14:9. E Oséias aí, ele vai chamar a você é sábio e prudente, olha, quem é sábio para que entenda essas coisas? Irmão, quando tem um ponto de interrogação na Bíblia, eu sei que o Espírito Santo quer me fazer entender isso. É uma ponto de interrogação, isso é para pensar. Quem é prudente para que a saiba? Ponto de interrogação. Aí você tem que parar e meditar o que Deus está falando. Porque os caminhos do Senhor são retos, verdade? Os justos andarão nele, verdade? E os transgressores neles cairão. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam. Está aí, ó. Sabe o que vai dizer no Salmo número 1? Salmo que Deus me deu um dia antes do meu batismo, um dia do meu batismo. E toda vez que eu estou passando por luta, Deus me faz voltar ao Salmo número 1. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, meu servo, mas o caminho dos ímpios perecerão. Meus irmãos, não trilhe o caminho da impiedade. Deus está gritando aqui essa noite para você andar pelo caminho da justiça e da verdade, que é Cristo Jesus. Você entende porque sem santidade ninguém verá o Senhor? Agora Pedro vai invocar o Salmo 34. Eu acho interessante quando Pedro invoca as Escrituras. E aí é verbo de ação, não é só eu vir à casa de Deus, ouvir, não é só eu aprender, eu tenho que praticar. E aí ele vai dizer, olha só, aparte-se do mal, porque o mal nos rodeia. Pastor Divaldo, você luta contra o pecado? Cara, todo dia. Tem hora que eu estou lá no canal, vejo alguma coisa que vai me causar prejuízo, eu já mudo. Eu já saio. Aparte-se do mal, faça o bem. É o verbo fazer. Cabe a mim e você fazer o bem. E olha só, busque, eu busco, tu busca, nós buscamos. Buscar o quê? A paz. E você siga a paz. Porque os olhos do Senhor, irmão, estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Não pratica o mal. Ah, pastor de volta, aquela pessoa está me perseguindo, ela está me perseguindo. Não pratique o mal. Não pratique. Ele vai invocar aqui o Salmo 34, o Salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Já estamos caminhando para o final. E esse versículo fala muito comigo. Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver e depender de vós, tem de paz com todos os homens. Por que ele fala se for possível? Fran, tu já encontrou com gente que quer guerra todo dia? Eu acho que ela olha no espelho e já começa. Aí ele entra no ônibus. Cara, eu pegava um ônibus com um cara e Deus já me revelou ele. Alguém encostava nele, ele empurrava a pessoa. Eu falei, meu Deus, tem algo errado com esse cara. Um dia ele deu um empurrão no cara, que o cara ia caindo na escada, o cara voltou para dar um murro nele, mas graças a Deus não aconteceu. E eu senti que aquele rapaz andava armado, era um senhor de idade que ele andava armado, sabe, Daniel? Ele queria alguém para espetar mesmo, para ver o sangue rolar. E eu ficava longe dele. Eu já entrava, Deus já me mostrava ele. Eu falei, meu Deus, se eu sair de perto dessa guerra aqui, eu ia lá para o fundo. Ficava num cantinho lá, eu falei, misericórdia. Sabe aquela história lá, eu matei, sabe? De Lameca, eu matei um porque me pisou. Meu Deus do céu, aquele é um. E eu falava, tem algo errado. Então, se possível, tenha paz com todos. Mas tem gente que você vai ter que evitar ela. Infelizmente, é triste dizer isso. No final da carta de Coríntios, aquela igreja deu tanto trabalho para Paulo. Tantas questões, mas deu muita alegria, sabe, pastor Cleiton? Deu muita felicidade a Paulo. Mas olha o que Paulo vai falar no final da carta. Quanto ao mais, irmão, regozijai-vos, sedes alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sede consolado, porque nós temos o Consolador Espírito Santo. Sedes de um mesmo parecer. E essa igreja está chegando a isso. Aquelas reuniões tem dia 18, né? Eu estou engordando ali, irmão. Sede
o mesmo parecer. Viver em paz, que essa paz reine nessa igreja em sua vida. E o Deus de amor e de paz será conosco e venceremos em nome de Jesus. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Porque Jesus sofreu perseguições, foi humilhado. E até mesmo no momento de maior angústia, todos o abandonaram, até os apóstolos. Mas ele vai dizer: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele é o nosso exemplo, a quem devemos estar olhando. Equipe de louvor, pode tomar parte aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo, o profeta Isaías profetizou, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Santifica-os na verdade. Em qual verdade, Senhor? A tua palavra é verdade. Essa palavra, a verdade foi pregada aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eterna. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, antes da gente ouvir esse louvor e orar. Jesus chega a Cafarnaum. Jairo o interrompe. Socorre a minha filha, ela está morrendo. Jairo devia estar desesperado, que ele era o principal da sinagoga. No caminho, Jesus é tocado pela mulher do fluxo de sangue. Aí chegam os mensageiros da morte. Rapaz, esse capítulo fala comigo. Olha, não incomode o mestre, a tua filha está morta. Jesus ouve aquilo. Sabe o que Jesus diz? Abre os teus ouvidos aí, irmão. Jairo, crê somente. O que está morto na tua vida? Ele pode trazer a vida hoje. O que você acha que não tem esperança? O Senhor da esperança está aqui. Aquele que esteve no deserto com o povo, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, está aqui essa noite e ele pode. Está aqui a minha esposa, está ali. Quando eu casei com ela, eu tinha um projeto, Cleiton. Estou dizendo isso aqui para testemunho e glória de Jesus. Tudo que temos aqui é passageiro. E aí, irmã Cida, eu falei assim: eu vou ter minha filha na minha casa. Riram de mim, zombaram de mim. Não vai ter filho nunca. A Letícia nasceu sob o teto que Deus me deu. Várias situações disseram para mim: não, nem adianta. Os mensageiros da morte. Isso aí que você requer é impossível. Mas ele fez. Essa porta que você quer aberta é impossível. Ele abriu. Ei, ele está aqui. Agora Deus usou o Maurílio para dizer algo interessante. Uns estão vendo essa graça, esse Deus operar, e por que outros não? Eu repreendo em nome de Jesus Cristo aqui toda cegueira e incredulidade espiritual, porque a palavra da fé foi pregada. É crer. Se você crer, você vai ver. Sabe, irmãos, os mensageiros da morte? Vinha um velório, um luto. Eu tive no enterro, sexta-feira, com a minha esposa. E aí no sábado eu tomei uma decisão. Estava lá naquele enterro. O rapaz tinha 50 anos. Lutou contra o câncer 3 anos. Mas graças a Deus ele estava em Cristo. Irmãos, quando eu vi ele, estava com fisionomia de 80. E Deus trabalhou no meu coração. Olha aqui, meu amigo. Você vai pegar a tua família no sábado e vai passear com ela. Num lugar maravilhoso que mulher adora. Você já sabe o que é, né? Aí eu até brinquei com minha mulher: tu tá pegando peça de roupa para você? Eu falei: tô. E eu brincando: não, pode pegar. Porque Deus tocou no meu coração. E ela surpresa, e eu tô lá, pagando para lá, para cá. O que eu fui de volta? Porque Deus mandou fazer. Irmãos, você tem um casamento maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Leva ela para lanchar, sabe fazer compra. Porque vai chegar uma hora que você não vai poder fazer isso. E aquele colega meu estava lá, né? Ele lutou porque ele pensava nos filhos, estava lá viúva, todo mundo chorando, mas ele está em Cristo. Mas tem dias, irmão, que você tem que tirar para a sua família. Sabe, porque nós estamos no tempo, nós temos família, não estamos tendo tempo para ela. Nós temos casa e não estamos tempo para usufruir a nossa casa. Nós temos recursos, mas não estamos tendo tempo para os recursos. Mas em nome de Jesus você vai criar um tempo, primeiramente para Deus, depois para a tua família. Saia com a tua esposa, saia com teus filhos, beije, abraça, porque talvez vai chegar um dia que você não vai poder fazer isso. Sabe, Deus falou muito comigo ali, saímos, nos divertimos. Foi maravilhoso aquele dia de ontem.
Onde você quer chegar com tudo isso, pastor Tio? Se coloque em pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Vem aquele cortejo fúnebre, filho único de uma viúva. Diz o texto, Jesus se compadeceu dela. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Jesus te conhece. Ele sonda o teu coração essa noite. Ele sabe a tua tristeza, Ele sabe as tuas lutas, e Ele tem compaixão de ti também, como teve da viúva. E Ele parou aquele cortejo. Ali vinha o luto, a morte, e do outro lado vinha o Senhor da vida, a ressurreição. Parou o esquife. Imagine a cena. E eu creio que aconteceu. Jovem, eu te digo, levante. Talvez você possa pensar, não há esperança para o meu filho. Há esperança, porque o Deus da esperança está aqui nessa casa, e está aqui. Ele pode trazer a vida ao teu filho, à tua filha. Ele pode fazer. Quais são os projetos, meu irmão? Quais são os projetos? Que você acha que não tem mais jeito, que você acha que não tem. Ele pode trazer à existência aquilo que você não está vendo. Ei, Daniel abraçou um filho homem. Ei, Raimundo abraçou uma filha mulher. E você aqui pode abraçar um filho e uma filha, porque Ele é poderoso para fazer. Ele faz. Sabe o que esse hino aqui me surpreende, irmão? Porque que ainda que eu não entenda, eu tenho que crer. Preste atenção na letra desse hino antes da gente orar. Preste atenção.
mesmo sem compreender, o Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez, o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, o Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, e pede outra vez. Gostaria de chamar aqui o pastor Cleiton para orar. Feche seus olhos. Qual o seu pedido? Qual o seu clamor? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele opera lá como operou aqui e vai operar. Creia somente. Qual o seu pedido? Qual o seu clamor? A oração está com o pastor Cleiton. Deus bondoso, Deus glorioso, obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, por tua orientação. Nós carecemos tanto, ó Espírito Santo de Deus, da tua direção. Transforma-nos mente e corações. Nos surpreenda, Deus. Nos surpreenda com o teu poder, com o teu amor, com tua graça, com tua misericórdia. Muda, Deus, a nossa realidade de acordo com, ó Deus, a tua benignidade. E faça com que cada um de nós, ó Deus, possamos perceber que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que a tua vontade é muito melhor do que a nossa. Que os teus planos são superiores. Que os teus planos são melhores. Portanto, Deus, arranca de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tudo aquilo que